Amados, eu estou com um encargo no meu coração. Meu encargo é ensinar você sobre a realidade do corpo de Cristo. Não como uma teoria, não como uma doutrina. Eu faço parte do corpo de Cristo, mas isso não muda a sua vida, isso não profetiza dentro de você, isso não muda o seu comportamento. Eu faço parte do corpo de Cristo, mas isso não é uma consciência espiritual, um sentimento de realidade. Por que eu estou com essa preocupação? Eu creio que porque nós vivemos muitas circunstâncias, e nunca vamos deixar de vivê-las, mas infelizmente muitas vezes nós sucumbimos a elas. Por exemplo, um sintoma no seu corpo não significa uma enfermidade, até que você acredite. Quando você acredita, aquilo se torna. Você é e você vive o que você acredita. Repete isso comigo. Eu sou e eu vivo aquilo que eu acredito. Por que eu estou preocupado com isso? Porque muitas vezes nós vivemos circunstâncias e sucumbimos às circunstâncias, e até um certo ponto isso é normal, porque todo mundo passa por problemas e nem todos os problemas nós estamos preparados na nossa fé para enfrentá-los. Fato é que isso não deve continuar assim. Isso não deve continuar assim. Seu casamento não deve continuar um casamento falido. Suas finanças não podem continuar finanças falidas. Sua saúde, né? Hoje, acho que Goiânia, irmãos, eu viajei um pouquinho no Brasil e um pouquinho no mundo. Eu nunca vi uma cidade no mundo para ter farmácia igual Goiânia. Quem concorda comigo? Eu nunca vi, irmãos, cidade no mundo. Estou falando de, já estive no Nepal, já estive na Índia, já estive na Itália, já estive na França, já estive em Israel. Brasil, então, eu viajei ele todo. Eu nunca vi uma cidade como Goiânia que tem tanta farmácia. Então você percebe que Goiânia é um centro médico muito forte. Mas por quê? Eu não quero aqui entrar nessas questões de batalha espiritual e não sei o quê, fazer um mapeamento da cidade, não é nada disso. Mas parece que tem muita gente doente em Goiânia. Parece que a cultura da enfermidade existe nessa cidade. Aqui é um lugar que os médicos, as clínicas, os hospitais se dão muito bem. Amém pela medicina. Eu sou filho de médico, minha irmã é médica, outra irmã é enfermeira. Eu cresci dentro de um hospital, meu pai tinha 2 hospitais. Eu cresci saindo do ambulatório, consultório, vendo sala de cirurgia. Eu cresci nisso. Mas essa não é a minha herança. Em Êxodo está escrito: eu sou o Senhor que te sara. No Salmo diz assim que entre eles não havia nenhum enfermo. Falando a respeito do povo que estava no deserto. Mais de 1 milhão de pessoas, Deus foi poderoso para mantê-los com saúde. Está escrito: e enviando-lhes sua palavra os sarou. Aí você entra no Evangelho, você vê a vida de Jesus Cristo, né? Como que as multidões afluíam para Ele, diz a Bíblia, e todos eram curados. E outro texto diz que e todos que tocavam nas suas vestes eram curados. Então o Espírito Santo, ele quer ajustar o seu coração, irmão.
O Espírito Santo quer ajustar a sua mente, ele quer consertar algumas coisas aí dentro, para que você possa andar na saúde divina. O Espírito Santo, ele não veio para os perfeitos, para os poderosos, para os fortes. Não, o Espírito Santo não é uma conquista, o Espírito Santo não é um prêmio, o Espírito Santo é uma dádiva. E eu vos enviarei o ajudador, eu vos enviarei o Paracletos, o advogado. O Espírito Santo veio para pegar a sua causa e colocá-la diante de Deus, até que essa causa mude a seu favor, em nome de Jesus de Nazaré. Mas você precisa começar a acreditar que a sua realidade pode mudar, e deve mudar, e vai mudar. Posso ouvir um glória a Deus mais forte? Levanta a mão, diga assim: eu preciso acreditar. Mais forte: eu preciso acreditar que a minha realidade deve mudar, pode mudar e vai mudar. Nós não podemos ser um povo, irmãos, filhos de um sistema, filhos de campanhas, filhos de promessas de homens, que desviam o povo da verdade a fim de manipulá-los, a fim de extorquí-los. Nós não podemos ser um povo decepcionado na frustração de um evangelho que nunca é experimentado. Não, o evangelho existe para ser experimentado. O evangelho existe para ser comida e bebida na tua vida. O evangelho existe para ser poder de Deus na sua casa. O evangelho existe para transformar completamente a sua história. Querido, a minha história é uma antes do evangelho, e a minha história é outra depois do evangelho. A minha história é uma antes do Espírito Santo, e a minha história é outra depois do Espírito Santo. E eu não me conformo com a circunstância que está contrário ao que Deus diz, porque o que Deus diz produz fé no meu coração, e a palavra unida com o meu coração, produzindo o crer unido com a minha boca, gera vitória, gera realidade. Levanta a sua mão bem alto, diga assim: a palavra se une ao meu coração, gerando fé. Eu creio, abrindo a minha boca e não falando o problema, não concordando com a circunstância. Levanta a sua mão bem alto, diga assim: mas eu falo a palavra. Eu falo a palavra. A palavra que eu creio, por isso eu falo. Eu creio, por isso eu falo. Mais forte, a palavra, unida com o meu espírito, é a semente de Deus no meu útero espiritual. Ela germina fé. A fé produz o crer produz a confissão, e a confissão me une com a realidade espiritual daquela verdade. Aleluia! O que você está me ensinando? Eu estou te ensinando a parar de experimentar o natural e começar a experimentar o sobrenatural, irmão. Jesus disse algumas coisas muito fortes. Jesus disse assim: tudo é possível ao que crê. Isso é muito forte. Jesus virou para uma tempestade e disse: acalma-te, emudece. E a tempestade acalmou. Jesus virou para uma figueira e disse para ela: ninguém jamais coma fruto de ti. No outro dia eles passaram, ela tinha secado desde a raiz. Jesus encontrou um lugar em Deus, porque eu não estou falando do Deus Jesus, estou falando do homem Jesus.
Jesus nunca agiu aqui na terra como Deus. Ele sempre agiu como um homem ungido pelo Espírito Santo. Ele sempre gostava de se autodenominar filho do homem. Filho do homem. Filho do homem. Filho do homem. O filho, ele cresceu. Então eu posso crescer. Ele viveu uma vida para que eu possa viver. Ele descobriu um lugar em Deus para que eu possa descobrir. Jesus descobriu um lugar em Deus onde o que ele falava acontecia. Quando ele foi ressuscitar Lázaro, ele nem pediu para o Pai. Ele falou assim: Pai, eu te dou graças porque o Senhor sempre me ouve. Aí ele não pediu, ele falou: Lázaro, sai para fora. Crendo que o Pai ia ouvir o que ele estava dizendo e ia fazer. E o Pai fez. Diga 3 vezes comigo, com toda a sua força: o corpo de Cristo é uma realidade. Levanta sua mão esquerda, sua mão direita comigo, sua mão direita. Diga assim: eu estava em Adão, mas eu nasci de novo. Faz assim com a mão. Fui desligado de Adão e transportado para Cristo. E eu fui enxertado na videira verdadeira. Eu fui enxertado, ou seja, o sangue que corre em Jesus Cristo corre em mim. A mente de Cristo é a minha mente. A fé que Ele tem é a minha fé. O corpo dele é o meu corpo. A palavra de Deus diz: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? 1 Coríntios capítulo 6. A palavra de Deus diz: aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 2: vocês não sabem que vocês têm a mente de Cristo? Então, de alguma maneira, se tem algo concorrendo com a promessa de Deus da sua vida, eu quero arrancar isso essa noite. Se tem alguma coisa concorrendo com a realidade espiritual na sua vida, em nome de Jesus, eu estou aqui como um profeta para arrancar essa planta, arrancar essa praga. Sabe, irmãos, a serpente, ela é muito sutil. Ela é muito sutil. Ela conversou com Eva, né? Ela disse: o que é que Deus falou? Mas não é assim. Mas vocês não vão morrer. A serpente é sutil. Muitas vezes você vem no culto como esse, você recebe a palavra e começa a crer diferente, pensar diferente, mas mal você chegou em casa, se você não vigiar, já acontece alguma coisa que começa a arrancar aquela semente do seu coração. E você volta para a realidade natural. Eu não estou dizendo, querido, que é errado você usar recursos naturais. Mas espera aí, nós somos o reino de Deus na terra. A igreja é o reino de Deus na terra. Ou seja, não é possível que tudo na minha vida é natural. Não é possível que tudo na minha vida é na força do braço. Eu não me conformo com isso. Você se conforma? Eu não me conformo. Está escrito em Zacarias 4: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Pelo meu espírito. Então como é que é esse negócio? Eu quero aprender. Paulo disse: já não sou eu quem vivo. Olha que coisa louca. Ele estava vivo, o coração estava batendo, a mente funcionando. Ele estava alerta, e em sã consciência ele escreveu: não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. De onde Paulo tirou isso? Paulo não tirou de um livro que ele leu, Paulo tirou de uma experiência.
Cada coisa que Paulo escreveu, ele escreveu da sua experiência. Ele chega a dizer em Romanos: eu não vou escrever nada que Cristo não tenha feito por meu intermédio. Romanos está escrito, Paulo escreve em Romanos capítulo 15, 16, eu não vou escrever nada que Cristo não tenha feito por meu intermédio. Ou seja, tudo que eu escrevo é porque eu experimentei, tudo que eu ensinei é porque eu vivi. E se Paulo viveu, nós podemos viver. Bate o pé no chão, dá um glória a Deus bem forte. Vira para o teu irmão e fala assim para ele: desperta, ó tu que dormes. Sacode o teu irmão: e Cristo te iluminará dentre os mortos. Que isso, você está amarrado? Eu não estou morto. Não, é dentre os mortos, você está vivo. Só que você dormiu, e Ele está te dizendo: desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará dentre os mortos. Que mortos? Os mortos. Você não está morto, você está vivo. Mas se você não vigiar, querida, a sutileza é tão forte que ela te faz dormir. Você dorme espiritualmente. E aí você se torna aquele crente domingueiro. Quantos aqui são crentes domingueiros? Teve um honesto. A gente não gosta desse título, né? Eu domingueiro? Não, eu sou mensaleiro. Eu venho uma vez por mês. Pode ter certeza, uma vez por mês eu estou lá firme. Querido, assim, me perdoa, mas assim, a vida da igreja é muito mais do que um culto de domingo. A vida da igreja é muito mais do que nós temos experimentado. Se não tem um fogo aí queimando em você para orar, para estar congregando, para adorar o Senhor, se não tem fogo na sua vida, irmão, eu queria te chamar essa noite para parar tudo e vamos resolver esse problema. Vamos começar pela salvação. Talvez você nunca se converteu porque tentou merecer a salvação, tentou comprar a salvação, te ensinaram a ser evangélico, nunca te levaram ao novo nascimento, você não tem uma nova natureza. Eu digo isso, amados, porque eu não consigo ficar desanimado. Eu não consigo ficar frio. Eu não consigo ficar longe de Deus. Eu não consigo não estar pegando fogo. Querido, eu sou uma chaleira quente 24 horas por dia. Eu não consigo, sabe, sentar no culto e ficar assistindo. Quando eu não estou pregando, eu estou berrando ali. Quando eu não estou pregando, eu estou berrando, eu estou jogando cadeira para cima, eu estou chutando, não importa quem está pregando. Se você já me observe, fala para o irmão que está ao seu lado, imita seu pastor no culto, irmão, fala para ele. Mas eu fico na carne quando eu peço para os irmãos falar, os irmãos. Fala para o teu irmão, imita seu pastor no culto, irmão. É isso aí, ó, é isso aí. Não, mas eu não estou sentindo nada. Esse é o seu problema. Você está esperando Ele descer para você fluir, e Ele já desceu há mais de 2000 anos atrás. Ele já desceu. A palavra não diz: e quando o Espírito te cutucar, você dá glória a Deus. Pastor, eu sou assim, eu não forço nada, eu fico na minha tranquilo. Aí a cada 10 anos você dá um glória a Deus, né, irmão? A Bíblia não diz isso. Efésios 5 diz assim: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, dando graças e louvando de coração ao Senhor.
sujeitando-vos uns aos outros. Irmãos, é muito mais do que agrupar um povo, é viver uma vida. É muito mais do que reunir um povo, é viver uma vida. Igreja não é um agrupamento, igreja não é um ajuntamento, igreja é corpo de Jesus Cristo. Eu vou fazer uma profecia aqui, vocês vão concordar comigo. Não estou nem isso, você vai participar ou não, mas ela vai cumprir, vai. O culto de quarta-feira vai ser mais cheio que o culto de domingo. O Espírito Santo vai soprar nesse lugar, meu irmão. Eu me recuso a pastorear uma igreja morta. Você pode escolher estar aqui ou não. Eu posso escolher também que tipo de igreja que eu quero. Você pode escolher sair por essa porta e nunca mais voltar. Mas eu também posso escolher. Eu não aceito uma igreja fria, sem revelação, sem vida com Deus, sem textura espiritual, sem densidade, sem peso de glória. Aleluia. Eu não estou dizendo que todos têm que reagir à unção da mesma forma. Não, mas todo mundo que coloca o dedo na tomada reage de uma forma. Pergunta para o irmão que está ao seu lado, qual é a sua reação quando você põe o dedo na tomada? Irmãos, eu fico na carne, tem um monte que não está perguntando. Pergunta para o irmão, qual a sua reação quando você põe o dedo na tomada? Faz assim comigo, todo mundo, ó, senta direito na cadeira, sufa o peito assim, fala assim, toda vez que eu encosto, tomo um choque. Não, faz direito, gente. Vamos lá, fala comigo, toda vez que eu tomo um choque. Agora, eu não estou dizendo que você está tomando choque. Eu estou dizendo que você é o próprio choque em pessoa. Você não coloca o dedo, você está enxertado na vida. Você está enxertado na vida. Você está enxertado na vida. Agora, a lei é que tem roubado a sua alegria. Porque você tenta ser merecedor para se sentir digno de estar cheio do Espírito Santo. Não, querido, você não é cheio do Espírito Santo porque você é merecedor. Você é cheio do Espírito Santo porque você não é merecedor. E ouça, é depois de estar cheio do Espírito Santo que você vai ter força para vencer. Tem gente, eu não vou dar glória a Deus, minha consciência está pesada, eu caí na pornografia essa semana toda. Meu querido, você caiu na pornografia? Caí. Você é o melhor candidato para receber o batismo do Espírito Santo, o enchimento do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é para você. Adão, quando pecou, se escondeu. Porque ele não tinha um sacrifício para ele. Quando eu peco, eu não me escondo. Quando eu peco, eu me exponho. Filhinhos, estas coisas vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados. Filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado. Temos um advogado. Pastor, então o senhor está assinando embaixo da minha pornografia? Não. Quem vive no pecado caminha para a morte. A questão é que você precisa se encher do Espírito para largar esse negócio. Não é na sua força que você vai vencer, é no poder do Espírito que você vai vencer.
O maior pecador nesse lugar é quem mais está precisando do Espírito Santo. Vou repetir. O maior pecador nesse lugar é quem mais está precisando do Espírito Santo. E eu quero te dizer que ele é um presente de Deus para você, não uma conquista da sua carne. Você não merece, por isso ele derramou de graça. Jesus pagou o preço na cruz. Recebe a unção. Então senta direito nessa cadeira, estufa o peito, levanta a cabeça, dá um sorriso para mim e diga glória a Deus. Metade não fizeram, levanta a cabeça, estufa o peito. Assim, dá um sorriso, diga aleluia. Diga, eu posso viver a partir de hoje uma nova realidade. Porque eu não estou em Adão, eu estou em Cristo. E em Cristo eu recebi o poder, eu recebi a energia, eu recebi a graça. Em Cristo eu recebi o Espírito dele. Não por mérito, porque eu nunca conseguiria. Mas o Espírito é ajuda, é socorro para o fraco. Eis-me aqui, Senhor. O dia que você conseguir não se ver mais em você, mas se ver em Cristo, você vai adquirir automaticamente um comportamento de fé. A fé será mais automática. Existe uma fé que você pensa, recebe, ouve, exerce. Existe uma fé que é natural. Você sabe porque sabe. Você está tão tomado de uma consciência de Cristo, apesar de você, que a sua fé é automática. A dor vem, você não pensa na dor, você já louva logo que você é curado. O aperto financeiro vem, você não fica pensando no aperto, você fica pensando no Pai, provedor que você tem. O pecado fica tentando você não pensa no pecado. Você diz, Jesus, Tu és a minha santificação. Tu és a minha santidade, Senhor. Aleluia, aleluia. Aí a hora que você cair de novo, levanta, Senhor, eu pequei, mas eu te louvo pelo Teu sangue que me lava. Eu sou a justiça de Deus na terra. Isso começa a liberar o seu espírito. Isso começa a aquecer sua fé. Isso arranca as escamas dos seus olhos. Isso te dá sensibilidade espiritual. Isso te atrai à palavra de Deus. Isso te leva a ter comunhão com os irmãos. Isso te leva a resistir o diabo, ele fugir da sua vida. Isso te leva a descer do barco e andar sobre as águas. Isso te dá autoridade para abrir a sua boca e falar coisas que você nunca imaginou que iria falar. Porque você é tomado por uma intrepidez, por uma ousadia, por uma coragem sobrenatural. Eu estou em Cristo. Eu estou em Cristo. Eu estou em Cristo. Eu estou em Cristo. Forte. Eu estou em Cristo. Mais forte. Eu estou em Cristo. Diga, Cristo é minha realidade. Cristo é a minha condição. Cristo é a verdade a meu respeito. Põe a mão na cabeça e diga o que eu penso, o que eu sinto, o que eu quero é alma. Eu não vivo na alma, eu vivo em Cristo. Tem pessoas que já têm um plano pronto para cada caminho de derrota que ele entrou numa vida natural. Ele já tem todo um planejamento natural pela derrota que ele sofreu.
Vou fazer assim, vou fazer assim. Eu fiquei observando, né? Aí eu vou fazer assim, vou fazer assim, vou fazer assim, vou fazer assim. Aí eu vou, hora que terminar todos os recursos, uai, você já tem um plano que nasceu da sua derrota, para te colocar no natural e te segurar aí. O Senhor te diz: filho, nessa situação eu não tenho um plano natural para você, eu tenho um caminho sobrenatural para você. Se você se entregar algumas horas em línguas, se você se entregar à minha palavra, se você se entregar em intimidade comigo, eu vou te ensinar como substituir esses planos de derrota, esses planos naturais que nasceram na derrota. Repete bem forte comigo: planos naturais que nasceram na derrota. Você concorda comigo que quando você está sendo derrotado, a sua alma entra em operação e ela planeja como sair do problema? Sim ou não? Isso é natural do ser humano. Então levanta a sua mão, diga comigo: derrotas produzem na alma muitas ideias e planos. Há caminhos que ao homem parece direito, mas no final é caminho de morte. Eu não quero mais caminho de morte na minha vida. Eu não quero caminho de morte na minha vida mais. Não quero. Eu não quero. Amados, eu não estou dizendo que eu sou perfeito, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Para trás de mim não tem nada, tem um vazio eterno. O que foi de Deus, a glória é dele. O que não foi, o sangue já lavou. Aleluia. Uma coisa eu faço, esquecendo-me do que ficou para trás, eu avanço para aquelas que estão diante de mim. Quando Paulo disse isso, ele tinha acabado de dizer: eu perdi todas as coisas e as considero como estrume para ganhar a Cristo. Quando o seu negócio for Cristo, o seu negócio vai prosperar como nunca. Quando o seu negócio for Cristo, o seu negócio vai prosperar como nunca. O problema é que nós tomamos caminhos de morte, caminhos de morte, caminhos de morte, caminhos de morte, e não sabemos nos aquietar. Nós não sabemos nos aquietar. Olha o capítulo 12 de 1 Coríntios, para a gente encerrar. Primeiro Coríntios 12, verso 12. Eu falo e você repete assim, bem pausadamente, ok? Diga assim comigo: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Eu declaro que o que tem acontecido na minha vida acontece na sua. O que está acontecendo na minha vida nos últimos tempos é revolucionador. E você não vai ficar parado atrás. Eu não vou perder você lá atrás. Você vai me acompanhar em nome de Jesus. Verso 12. Sendo muitos, constitui um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Verso 13. Eu falo e você repete, mais forte. Pois em um só Espírito
Mais forte. Diga assim: um só Espírito. Todos nós, um dia talvez seremos batizados. É isso que está escrito? Vou ler de novo, vamos lá, verso 13. Porque tem gente buscando o batismo do Espírito Santo. Para de buscar, irmão. Você já foi batizado. Vamos lá. Pois em um só Espírito, todo mundo, gente, em um só Espírito, todos nós fomos batizados. Fomos batizados. Forte igreja, fomos batizados em um só corpo. Aleluia. Pastor, então como é que funciona? Assim, ó. Verso 13. Fomos batizados em um só corpo, quer judeus, religiosos, quer gregos, os intelectuais, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado o quê? O quê? Deus já derramou o Espírito Santo. O que você tem que fazer hoje? Agora, João disse que o Espírito não é dado sob medida. Alguém pega eu vou jogar, alguém pega, por favor. Alguém pega ela. Pega aí, irmão, levanta ela. Eu te dei metade da garrafa ou toda a garrafa? Toda a garrafa. Ajuda o pregador, rapaz. Ajuda o pregador. Sem água porque é o Espírito que está aí dentro. João disse, o Espírito... Aqui de novo, vou jogar para você novamente. Põe a Bíblia do lado. João disse que o Espírito não é dado por medida, ele é dado 100%. Aí Jesus disse, com a medida com que tiverdes medido. O quanto você beber, é o quanto você vai se tornar. Joga suas mãos para cima e grita comigo bem forte. Derramar foi papel de Deus. Beber é meu papel. Começa a falar em outras línguas. Começa a falar em outras línguas. Assentado como você está. Beba, 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 beba. Comece a dar glória a Deus. Comece a adorar o Senhor. Boca fechada, não entra nada e não sai nada. Abra a boca, abra a boca. Não é emocional, é fé. Oribaranda recatalababababababababai. Irmãos, eu sinto uma casca de religião caindo aqui hoje. Você vai levantar suas mãos, assentado, assentado, assentado. Quando o Espírito Santo desceu, eles estavam assentados. Línguas como que de fogo pousou sobre cada um de vocês. Aí vem. Tem língua de fogo na tua cabeça, irmão. Tem língua de fogo na tua cabeça.
Recebe esse fogo. Recebe essa língua de fogo. Recebe. Há mais de 2000 anos essa língua de fogo foi enviada. E ela vai encher você. Ela vai incendiar você. Ela vai queimar seu coração. Ela vai te fazer arder na presença de Deus. Grite em outras línguas. Deus está batizando pessoas aqui com o Espírito Santo. Homens, mulheres, estão ficando cheios, 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 cheios. Beba, 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 beba. Sua realidade não é Adão, sua realidade é Cristo. Sua realidade não é a doença, é a cura. Sua realidade não é a pobreza, é a prosperidade. Sua realidade não é o pecado, é a santidade. Beba, 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 beba. Você que me assiste pela internet, aí vem. O Senhor te enche. O Senhor te enche. O Senhor te enche. Um só corpo, um só Espírito, e a nós foi dado beber, 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 beber. Levanta a sua mão e aumenta a sua medida nessa noite. Aumenta a sua medida de fome. Aumenta a sua medida de sede. Aumenta a sua medida de fogo. Toca Deus, toca Deus, toca, 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 toca. Toca Deus, toca Espírito Santo. Toca Espírito Santo. Toca. Toca Deus. Deus está incendiando Goiânia. Goiânia não será conhecida como a cidade da doença. Goiânia será conhecida como a cidade dos curados, dos sarados. Os paralíticos andarão, os cegos enxergarão, os ouvidos dos surdos se abrirão, os cancerosos serão curados. Toca Deus, toca Deus, toca, 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 Pai. Tua presença eu me acheguei, pois eu ouvi a tua
Segura na mão do irmão da direita e da esquerda. Vamos ficar em pé. Segura. Fecha os corredores. Fecha os corredores. Deixa eu falar uma coisa, olha para mim. Você pode ser salvo, mas nunca ter entrado no reino, porque Jesus é a porta da salvação e o Espírito é a porta do reino. Jesus disse: quem não nascer da água e do Espírito não podem entrar. Talvez por isso você tem muita dificuldade de, sabe, a batata nunca vira purê. Tem crente que é sempre batata, não é purê. Ele não entrou no reino, ele não se misturou, ele não se tornou corpo. Aceitou Jesus e mergulhou na religião. Nunca experimentou o que é viver outra realidade, outra vida, outra dimensão. Mas eu quero te falar por que Deus te trouxe aqui essa noite. E tem pessoas que não viriam aqui hoje, mas vieram trazidas pelo Espírito. Ele manda te dizer: eu quero te colocar numa dimensão que você nunca experimentou. Você experimentou religião, você experimentou métodos, você experimentou estratégias, e a única coisa que eu prometi para a minha igreja foi o meu Espírito, porque Ele foi suficiente para mim, diz o Senhor, e Ele é suficiente para a minha igreja. Então levanta a mão do seu irmão, fecha os seus olhos e diga: Espírito Santo, eu te aceito. Enche o meu coração. Eu sei que eu não mereço, eu sei que eu sou pecador, mas o sangue de Jesus me lavou, e eu sou perdoado pela fé. E por causa da cruz, eu venho ao trono da graça e bebo do Espírito de Deus. De mãos dadas ainda, fala em línguas, 2 minutos. Joga a sua timidez fora. Joga o seu medo fora. Espírito Santo não é uma energia, Ele é uma pessoa. A terceira pessoa da Santíssima Trindade. Recebe o Espírito em nome de Jesus. Recebe o Espírito em nome de Jesus. Recebe o Espírito de Jesus Cristo. Recebe o Espírito de Jesus Cristo.
Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos livrou do emocionalismo, do sensacionalismo, e o Senhor nos introduziu numa realidade espiritual. Nós estamos em Cristo. Isso não será doutrina, isso será o nosso pão, nossa carne, nossa comida. Cada dia mais vamos experimentar Cristo, orando em línguas, meditando na palavra, ouvindo o Espírito Santo por dentro e colocando nossa fé em prática, desfrutando do reino, porque nós não iremos entrar, nós entramos no reino essa noite. Ah, meu irmão, tem tanta gente sendo curada aqui, tem muita cadeia sendo quebrada aqui agora, situações financeiras impossíveis estão sendo solucionadas agora, porque você saiu da terra e entrou no reino. Deus manda te dizer, eu vou te ensinar essa semana o que é alguém que vive no reino. Prepara para uma semana de milagres. Prepara. Deus vai te surpreender essa semana. Amém?